Olá, tudo bem? Eu entrevisto Walfrido Vardi. Walfrido Vardi é um notável, famoso, respeitado advogado em São Paulo e acaba de lançar o livro O Espetáculo da Corrupção, como um sistema corrupto e o modo de combatê-lo estão destruindo o país. O senhor diz na página 17, precisamos urgentemente de uma regulação do lobby pós-eleitoral capaz de limitar o poder econômico, impedindo que suas vastas reservas de dinheiro desequilibrem profundamente o embate entre os interesses e alimentem o poder econômico de ainda maior concentração e desigualdade. Lobby. Por que lobby? Paulo, primeiro, muito obrigado. Prazer enorme estar com você e com seus espectadores na TV Afiada. De fato, o combate repressivo que nós vimos desde 2015 precisa ser complementado. Do contrário, nós vamos ter uma fábrica de corrupção a pleno vapor que continua produzindo corrupção. Basicamente, qual é o motor dessa fábrica? O motor dessa fábrica é a tentativa perene, ou seja, que nunca acaba, do capital, ou seja, das empresas, Sim, de se aproximar dos governos. Não é? E as empresas fazem isso, importante que o espectador entenda, de duas maneiras, em dois grandes momentos. Antes das eleições, claro, financiando os candidatos. Sim. Hoje nós não podemos mais ter financiamento empresarial, mas os chefes de empresa continuam financiando as Sim. empresas. E outros... Como pessoa física? Como pessoa física. E outros grupos, talvez organizados ou desorganizados, à sombra, debaixo do tapete. Isso. Crime organizado, eventualmente, né? Também. Então, o primeiro momento é o financiamento de campanha. O segundo momento é o agente público já tem um mandato. Ele é deputado, ele é governador, ele é senador, presidente da República, prefeito, ou então alguém nomeado por essas pessoas. Sim. Né? E nesse momento, nesse segundo momento, a sociedade civil faz pressão para, obviamente, fazer com que essas pessoas satisfaçam interesses, às vezes, que não são interesses de todos. Isso faz parte da democracia. Né? O lobby, a pressão de grupos da sociedade civil sobre agentes públicos faz parte da democracia. Mas o lobby tem uma característica um pouco pejorativa. Muitas pessoas, quando ouvem a palavra lobby, pensam em corrupção, um pouco aquele sistema americano da porta que se volta, né? São os senadores ou deputados que perdem a eleição e vão trabalhar para os grandes lobbies. O seu modelo de lobby aqui, como é que se regula? Como é que se impede que isso se torne uma usina de corrupção de novo? A falta de regulação de lobby é o que causou o que nós vimos aqui, o que chamamos de corrupção sistêmica, que é basicamente o poder econômico, de maneira indisciplinada, estreitando relações com governos e agentes públicos. Se isso não for disciplinado, de alguma forma racionalizado, vai continuar a acontecer e da pior maneira possível. Ou seja, sem a participação de outros grupos legítimos da sociedade civil que não as empresas. Entendo. Nós precisamos limitar a influência das empresas, né? E a legislação é capaz de fazer isso, e ao mesmo tempo pavimentar caminhos para outros grupos legítimos da sociedade civil que querem participar, fazer pressão para o desenvolvimento de leis mais favoráveis, desburocratização do país e a satisfação de interesses de toda sorte. Como é que esse seu modelo evita, por exemplo, que o lobby das empreiteiras, já que estamos falando de corrupção, vai renunciar à tentação de corromper políticos? Olha, primeiro nós temos que lembrar o que aconteceu com o mercado de infraestrutura. O mercado de infraestrutura foi destruído. Então talvez nós não tenhamos mais um lobby tão forte das empreiteiras a partir de agora. Eu não sou advogado de nenhuma empreiteira, é importante que se diga, mas destruir todo um setor, toda uma costela da economia brasileira, não é? Causou danos para a economia que talvez sejam irreversíveis ou reversíveis no longo prazo. Mas o problema não é ter um lobby de um setor econômico. O problema é que esse setor econômico monopolize os caminhos de acesso aos governos. E isso se faz quando não tem regulação. Outro problema é permitir que aquele que doa para a campanha ou aquele que doa para grupos políticos entre mandatos, não é, possa se beneficiar diretamente. Então, o que é que a gente via no Brasil? Alguém contratava com a Petrobras, recebia
o preço de um contrato superfaturado, colocava um pedaço no bolso e outro pedaço usava para financiar a política. Claro. Nós tínhamos efetivamente o financiamento, a gerência da política no Brasil se dava com dinheiro público, Claro. né? Mas por atores privados. Sim. Né? Basicamente, isso é o que acontece em quaisquer democracias de dimensões continentais. Nos Estados Unidos é precisamente o que acontece sob regulação. O que nós temos que fazer é diminuir a influência desses grupos super ricos, super importantes. Entendi. E aumentar a influência de outros grupos. Página 11. Nós não precisamos destruir o capitalismo e as empresas brasileiras para combater a corrupção. Não precisamos alvejar de morte as empresas para coibir maus empresários. A esse respeito, eu já entrevistei aqui, onde Vossa Excelência está assentado, Uma honra. o professor Gilberto Bercovitch, que na sua companhia e na companhia do também brilhante advogado José Francisco Siqueira, escreveram ou sugeriram um modelo para salvar as empresas e punir os maus empresários. Eu sei que vocês apresentaram isso a representantes do governo Dilma. Eu gostaria que você, se possível, resumisse a sua proposta e explicasse por que deu com os burros na água. Olha, a proposta era muito simples. A ideia era fazer com que as empreiteiras envolvidas em corrupção pagassem o Estado, ou seja, indenizassem o erário, os cofres públicos, com as ações, as participações societárias das sociedades que eles controlavam e que eram donas dos principais projetos de infraestrutura do país. Então, imaginemos que se chegasse à conclusão que deveriam pagar R$1 bilhão ao erário. Iriam dar ações dessas sociedades, donas dos projetos, que seriam levadas pelo Estado a leilão, abria-se o mercado de infraestrutura, o produto do leilão ia para os cofres públicos, se faltasse algum recurso, eles teriam que trazer novas ações, ou dinheiro, tanto faz. Perfeito. Não é? E isso permitiria salvar o mercado de infraestrutura, Claro. faria com que os projetos fossem levados a cabo, adiante, e permitiria a inserção de novos agentes econômicos no mercado. Evitava a cartelização. E acabava com a cartelização. Isso não foi adiante, penso eu, porque naquele momento, e sendo muito sincero com o seu espectador, naquele momento ainda havia uma brutal pressão desses grupos econômicos sobre os governos. Ou seja, ainda havia o interesse de que as coisas não se dessem de maneira tão drástica em relação a essas empresas. Agora, eu me permito ter uma outra hipótese. Pois não. Esse modelo é um ovo de Colombo, desculpe, mas é genial. Você salva as empresas, salva os engenheiros, salva os trabalhadores, salva o know-how que essas empresas têm. Sim. A Odebrecht, por exemplo, ninguém sabe construir uma hidrelétrica melhor do que a Odebrecht. Verdade. E põe os ladrões na cadeia, ou seja, os donos da Odebrecht que cometeram todos aqueles crimes. Eu quero submeter ao senhor uma hipótese. Esse projeto não foi para frente porque o governo Dilma estava com medo do Sérgio Moro. Devo comentar essa hipótese? Não, se não quiser, não precisa. Eu comento. Na realidade, havia uma brutal pressão da sociedade para que as empresas fossem destruídas, junto com os seus administradores e controladores. É o que eu chamo Jogar Moisés no rio. É o que eu chamo de tarado do cadafalso. É aquele que urra de felicidade a cada enforcamento. Não é? Mas sem parar para pensar que as coisas estão todas ligadas. Não é? A Odebrecht contrata empresas maiores e menores que geram empregos, que geram renda, que pagam tributos e, evidentemente, que pagam salários. E, ao pagar tributos, também pagam os salários daqueles que combatem a corrupção. Nós precisamos encontrar um caminho de combate à corrupção que seja repressor. Evidentemente, é necessário punir as pessoas que praticam atos de corrupção. O seu livro repete várias vezes que você não é leniente com a corrupção. Isso é muito importante porque isso descaracterizaria toda a argumentação do livro. Claro. O combate à corrupção é uma premissa. Ninguém discute que a corrupção é um mal. Claro. Mas, por outro lado, é possível combater a corrupção sem destruir a economia e esgarçar as instituições. E aí eu gostaria de chegar a um ponto que está exposto aqui na página 47, que é por que não funcionam aqui no Brasil os chamados acordos de leniência.
Porque há uma esquizofrenia no Estado brasileiro. O Estado não estava preparado para a legislação, para a lei de anticorrupção, que prevê uma via de continuidade para as empresas, que é o acordo de leniência. O acordo de leniência é uma técnica de incentivo à colaboração, ou seja, aquela empresa que trouxer provas, colaborar... É a plea bargain americana. Algo como isso. E a leniência, o acordo de leniência é fundamental para as empresas sobreviverem. O problema é que, no âmbito da União, quem é o competente para o acordo de leniência, segundo a lei? A Controladoria Geral da União. Só que a Constituição diz que o monopólio da ação penal, ou seja, quem ajuiza a ação penal e quem ajuiza a ação de improbidade é o Ministério Público Federal. Temos aí o primeiro conflito. Primeiro conflito. O que é adiantável fazer, ou uma empresa fazer, um acordo de leniência com a CGU se o Ministério Público não ia tirar a ação de improbidade? Então, acabaram indo fazer leniência no Ministério Público. A CGU não aceitava. A CGU não aceitava, a AGU, que também tem competência constitucional para mover ações de improbidade, torcia o nariz. O TCU não concorda com o valor. O CAD, quando há problema concorrencial, e nesse caso Claro. havia, também queria se envolver. Se tratasse de empresa de capital aberto, a CVM Ou também. seja, não funcionou. Nós precisamos de um guichê único. Nós precisamos, basicamente, de uma autarquia, de um órgão da administração com orçamento próprio, capaz de fazer a leniência e de produzir regulamentação que caracterize uma política nacional anticorrupção. Hoje nós temos no Brasil juiz de primeiro grau fazendo política nacional anticorrupção. Nada contra as pessoas, mas a maneira de agir não é correta. O seu livro faz um balanço devastador do papel da Lava Jato. A Lava Jato provocou no PIB uma desgraça do tamanho de 187 bilhões de reais e vai recuperar 11 bilhões. Em primeiro lugar, quando a gente fala de Lava Jato, nós não estamos falando de uma pessoa, ou do judiciário, ou do executivo, ou do legislativo, ou da polícia. Nós estamos falando do conjunto de órgãos que caracterizam um aparato de Estado que combate a corrupção. Sim. O problema aqui é a desarticulação. Nós precisamos articular esses órgãos todos para combater a corrupção sem destruir empresas. Isso é fundamental. E dando, ao mesmo tempo, uma solução definitiva para o problema da corrupção, que é racionalizar o lobby. Né? Então, esses números são da GO Consultores, foram publicados pelo G1, ou seja, né, são números conhecidos por todos. Né? E, de fato, nós tivemos um impacto no PIB de quase 200 bilhões, se não for mais. Né? Nós perdemos milhões de Há empregos. quem calcule que a Lava Jato provocou 1 milhão de desempregos. E isso é decorrência direta da falta de uma legislação que acabe com a fábrica da corrupção e que dê via de continuidade solução para a empresa envolvida em corrupção. Nós não temos isso ainda. E vamos continuar produzindo. Né? Por quê? Produzindo essa desgraça. Sim. Porque a fábrica de corrupção está aberta e nós não temos solução para as empresas. O seu livro pretende ajudar a combater a corrupção ou criar essas instituições que possam combater a corrupção sem destruir o país? Eu acho que é um livro para reflexão, é um livro pequeno, objetivo, sem a pretensão de São trazer... 140 páginas da editora Leia. Exatamente. É um livro simples, acessível a qualquer pessoa, penso eu. E a maior pretensão do livro é fazer com que as pessoas reflitam que é necessário melhorar o combate à corrupção no Brasil. Né? Dar passos para desenvolver e aperfeiçoar o combate à corrupção no país. Eu vou submeter ao amigo uma proposição provocadora. A Operação Mãos Limpas na Itália levou ao poder um bufão, o Silvio Berlusconi. A Operação Lava Jato no Brasil deve levar ao poder, eu não diria bufão, mas o qualificativo fica por conta de cada um, o Jair Bolsonaro. Essa observação faz sentido ou lhe parece estapafúrdia? Eu acho que ela faz sentido e ela pode ser completada da seguinte forma. Se a gente olha para a legislação antimáfia italiana, que vem sendo desenvolvida desde os anos 30 na Itália, ela é tão ou mais sofisticada que a legislação antimáfia americana. Mas por que nos Estados Unidos a gente não ouve falar de infiltração criminosa no Estado desde os anos 70, quando se falou... E muito menos de máfia. A máfia acabou. Acabou. Por quê?
Porque nos Estados Unidos houve o acoplamento entre a legislação antimáfia, ou da legislação antimáfia, e a legislação de lobby. Ou seja, o capital instituído proveu para si, arranjou para si um caminho exclusivo de acesso aos governos. Se você não é uma empresa instituída, você não pode doar para a campanha. Você não pode participar do Super PAC, que no fim do dia dá dinheiro aos políticos e aos partidos entre mandatos. Sim. Ou seja, você não tem influência nenhuma sobre os governos se você não tem endereço, não tem todas as suas informações prestadas ao Estado. CPF. E aí por diante. Né? Então, o que é que nós estamos fazendo no Brasil, a exemplo da Mãos Limpas? Né? Nós combatemos a corrupção, que alvejou, no fim do dia, criou um problema para o capital instituído, mas abriu caminhos, ou pode ter aberto caminhos para o crime organizado. Isso é que me preocupa se nós não trouxermos uma legislação de lobby adequada. Por que a legislação na Itália, que começou nos anos 30, não resolveu o problema contra a máfia? Porque não tem legislação de lobby. Ou seja, a máfia se infiltrou no Estado. Não é? Esse expurgo da máfia pelo capital instituído, que a legislação de lobby faz, não acontece na Itália. Eles tentam, como nós, criar uma lei de lobby há décadas na Itália e não conseguem. E se infiltrou aqui. E penso eu que o fim do financiamento empresarial e um combate meramente repressivo à corrupção, talvez propicie uma entrada ainda mais facilitada. Isso preocupa. Que nós tenhamos bancadas inteiras do Congresso financiadas com dinheiro, sabe-se lá de onde vem. Valfrido Vardi, muito obrigado. Eu é que agradeço, Paulo. Gostou dessa TV Afiada? Pois é, se você gostou mesmo, faça parte desse grupo afiadíssimo de inscritos na TV Afiada no YouTube. Basta clicar no Inscreva-se. Depois disso, você pode clicar no sininho. Você passará a ser sempre avisado de que tem uma novíssima TV Afiada. Isso tudo, a melhor parte, de graça.